Eu assisti o Terrifier. Depois de algumas horas veio uma ideia fascinante sobre o Terrifier, né? Porém, vocês sabem, se eu não abrir a câmera, não fazer o vídeo, não rola. Eu faço muito vídeo de momento e isso até atrapalha um pouco, né? Porque você precisa engrenar o vídeo. Você não pode simplesmente jogar a ideia do vídeo no ar, as pessoas não vão nem compreender a ideia, porque as pessoas nem compreendem as suas próprias ideias, né? E aí vocês até viram ontem lá, eu leio tão rápido lá o chat GPT lá que eu leio, eu vi que repetiu, aí eu já respondo e tal, e aquilo ali foi tudo feito na hora, né? Mas aí voltando à questão aqui, o Terrifier, dá para se criar uma teoria do Terrifier que é plausível, né? A teoria que o Terrifier é um palhacinho assassino ou um igual o It, que foi esquecido aqui na Terra e ele faz as mesmas maldades que o palhacinho assassino. Os palhacinhos assassinos punham as pessoas lá, depois bebia as pessoas, punha elas numa bolsa, bebia as pessoas, né? Derretia todo o corpo dela e bebia a pessoa. E eles estavam fazendo sempre maldade. Mas o Terrifier é muito pior do que os palhacinhos assassinos, né? Porém, ele é tão cruel, tão cruel, tão cruel, que você fica vendo assim, não acredito que ele vai fazer isso. Não, ele vai piorar a situação. O Terrifier, ele fica, como fala, brincando com as pessoas, está sempre feliz, está sempre dando risada, porém a teoria não é essa daqui, né? E aí o filme, ele perde até a graça do terror, se torna como fala, um filme de humor da tragédia, né? E é até horrível isso, né? Você perde até o medo das cenas. Você acha que é um filme com muito sangue, mas é uma brincadeira que o cara está fazendo, uma brincadeira bem cruel. Mas vamos voltar aqui. Por que eu disse que eu acho que ele é o palhacinho assassino ou It, né? O filme, eu estava até vendo o canal de uma moça lá que eles faziam até o conteúdo dela. Ela faz o conteúdo para o público, ela não faz o conteúdo realmente com uma reflexão, né? Tentando entender a mensagem do criador de conteúdo. Mas vamos lá. O It lá começa lá mostrando lá a moça, né? Que foi a única sobrevivente lá, que é a irmã da outra moça lá, que foi lá na outra história lá. E na outra história eu acho até interessante, a mulher deu em cima dele lá, ele não gostou, ele pegou a mulher e saiu de baixo pra cima, mano. O cara é muito cruel, mano. É muito cruel, as mortes são cruéis, as mortes são vinganças. Mas tem cenas extremamente interessantes no Terrifier 2, mas eu vou até excluir, só vou usar uma questão. O Terrifier, ele tá lá para lavar a roupa dele lá, e aí ele tem um surto esquizofrênico, começa a ter alucinação e delírio, mas essa alucinação e delírio vira até real no final, da mocinha lá. E aí tem uma mocinha que olha para ele, ela dá um tchauzinho para ele, ele olha para a mocinha, sorri e dá um tchauzinho para a mocinha. E aí a mocinha começa a repetir as ações do Terrifier, e o Terrifier começa a aprender com a mocinha coisas de criança, coisas de brincadeiras de adolescente. A mocinha, no decorrer da história, você percebe que ela é tão cruel quanto ele, mas você percebe que ela é um ser humano e tem uma personalidade, e ele está aprendendo coisas com ela. Então isso resume em que ele deve ter algum probleminha mental, ou ele é um alienígena, que ele não consegue entender e lidar com seres humanos, ou ele foi preso no circo em 1800 e tal, e as pessoas faziam maldade com ele. E ele perdeu a iluminação dele, como Stephen King fala, né? Ele perdeu a iluminação, ele virou uma criatura de trevas. E ele fica repetindo tudo aquilo que as pessoas faziam com ele no circo. Ele era um alienígena, talvez imortal. Então o pessoal ficava torturando. E ele fica repetindo tudo aquilo que fizeram com ele em 1800 e tal, por causa da criação do circo, né? Que os caras pegavam pessoas. E essas pessoas, a maioria das pessoas no circo ou morriam, ou se conseguissem sair do circo, iam para a mão de pessoas extremamente ruins, porque elas desenvolviam doenças mentais, ou o ambiente era tão negativo e sem esperanças que elas se comportavam como pessoas doentes mentais. E mesmo se ganhassem rios e rios de dinheiro,
essas pessoas iam ter uma vida horrível, né? Igual as duas irmãs gêmeas, né? Que viveram a vida todinha sendo abusadas, né? Em todos os sentidos. Mas voltando à questão aqui, então provavelmente o Terrifier ou é um alienígena, ou é um palhacinho assassino, né? Ou é um alienígena que sofreu abuso na Terra, e aí ele acredita que a única realidade é o abuso. Mas voltando à questão aqui, o porquê que eu estou falando que ele é um alienígena, porque ele e a moça não é parte da esquizofrenia dele. Ele comeu a moça, né? Ele comeu lá a menina, lá, a adolescente, já comeu literalmente, que ele come as pessoas, né? Ele vai mordendo a pessoa, vai comendo de verdade. Ele comeu a moça lá, e a moça está dentro da consciência dele, brigando com ele, sendo uma outra consciência humanoide, e ele não é uma consciência humana. Ele não se comporta como um ser humano, né? Ele se comporta como algo muito estranho, porque o comportamento dele não é normal. Ele não está num surto de fúria, ele não... como fala? Ele não demonstra comportamento antissocial, ele demonstra prazer em matar as pessoas. Isso é muito estranho. Eu não acredito que um ser humano sentiria prazer em matar as pessoas e ele não morre. E, além disso, ele comeu a moça e ele começou a absorver a personalidade dessa moça dentro dele. Essa personalidade começou a criar vida. E essa vida começou a se misturar com a mente perversa do Terrifier, né? Então, e sem falar que ele não morre, né? Ele está sempre numa brincadeira. E na parte final do filme lá, é chato do Terrifier 2, mas é uma brincadeira que ele está fazendo para fazer algo ainda muito pior. Então, provavelmente, o Terrifier é um palhacinho assassino, é um alienígena que sofreu tortura, e ele se tornou uma coisa, como falo, ele sofreu tanto, que ele começou a sentir prazer pelo sofrimento, né? Então, ele fica repetindo o que fizeram com ele, provavelmente, né? Então, essa é a melhor teoria plausível do Terrifier. Essa teoria só dá para entender porque a menina, ela mostra que ela realmente foi morta por ele, e ela está trazendo informações a partir do momento que a menina bate a palma e ensina ele, tá, e começa a brincar com ele, é que ela está demonstrando intimidade com ele. E ela, antes de tudo, ela começa a se cagar todinha lá, e ela está na brincadeira do Terrifier, ou seja, é uma consciência que está tomando a consciência do Terrifier. Além disso, eu queria, como fala, se eu pudesse ter poder, eu queria fazer o Terrifier pegar um cara extremamente inteligente e falar assim pro Terrifier, ó, pelo que eu estou vendo aqui, você parece que não é um ser humano, você gosta de fazer maldade, mas a sua maldade nunca vai chegar a lugar nenhum, porque você provavelmente foi torturado, alguma coisa assim, e você precisa fazer essa maldade nas redes de televisão, isso, aquilo, e mostrar que você não morre e que você é um poder ainda muito maior. Você fazendo isso, ou até... Eu não vou falar besteira aqui, porque tá uma onda de maldade aqui no país e no mundo, que o pessoal vai falar assim, o profeta que falou. E aí o que acontece? Para o Terrifier, para ele realmente passar a mensagem do mal, ele tem que fazer isso nas redes de televisão, ele precisa fazer isso na internet, ele precisaria criar um canal, vários canais no YouTube, subir os vídeos da maldade dele, para as pessoas ficarem tão impactadas para sentir o mal que ele é. Ele ficar simplesmente perseguindo uma pessoa por obsessão que ele tem, né? Porque ele tem uma ausência dentro dele, tudo está na outra pessoa, e ele está tão transtornado que ele desassocia o transtorno dele, ele está sofrendo tanto que ele faz a pessoa sofrer ainda muito mais que ele. E ele entende a pessoa, mas ele não consegue agradar a pessoa, ele simplesmente impõe o transtorno mental dele. E ele fica o tempo inteiro achando que ele é a pessoa, né? Então, toda aquela maldade que ele fez ali é uma mega de uma desassociação, né? Ele é um bipolar, bipolar tipo 2, esquizofrênico. E eu nem acho que ele é psicopata, porque se ele não for um ser humano, né, ele foi torturado, então ele não consegue ter empatia nenhuma, né? Mas ele é psicopata, assim, porque o psicopata ele sente muito ódio, e eu acho estranho ele sentir tanto prazer, assim, né? E o Terrifier é uma obra-prima, E aqui essa aqui é a teoria do Terrifier, né? E como as pessoas têm
Umas pessoas estão viciadas, eu ia falar que as pessoas são burras. Umas pessoas estão viciadas em ficar abrindo a boca assim, falando, joga qualquer coisa na minha boca. As pessoas não conseguem mais ter pensamento crítico e lógico e nem tem imagem de um ser humano, né? Tanto os criadores de conteúdo e a maioria das pessoas que consomem conteúdo. As pessoas, desde a época de 2000, são pessoas totalmente babacas, vazias, que não têm consciência e aí ficam o tempo inteiro lacrando que eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu sou aquilo e quero as coisas do meu jeito. E isso é tipo um comportamento de uma pessoa que tem esquizofrenia ou bipolaridade, uma pessoa borderline, uma pessoa neurotípica, mas as pessoas não têm pensamento crítico porque não vivem mais a realidade, só ficam tendo um mecanismo de recompensa alisado o tempo inteiro por vídeo na internet, né? E não sabe mais o que é uma convivência social e, ó, por exemplo, vem cá, profetinha, vem. Então, esse bichinho aqui, ó, eu convivendo com ele, convivendo com o Simbinha, existe um aprendizado. O Simbinha veio antes, o Simbinha é muito possessivo, e ele não gostou do que eu fiz isso. Aí eu tenho que cuidar dele. E o Profetinha, ele quer brincar, mas ele ainda não entende a América. Quer brincar, Profetinha? Quer. Por exemplo, eu convivendo com os cachorros, eu sei quando eles estão felizes, eu sei quando eles não querem brincar, eu sei quando eles querem papar, eu sei quando eles querem dormir. Mas aqui ele dorme de dia, fica acordado a noite todinha tomando conta da casa. O ser humano ele perdeu o contato com os impulsos primitivos dos outros seres humanos e os seus próprios e fica o tempo inteiro ligado na internet, fazendo com que o cérebro das pessoas seja derretido e a maioria dos criadores de conteúdo ou eles são neurotípicos ou eles estão tanto na internet que eles se comportam como neurotípicos, né? Eles estão totalmente fora do equilíbrio existencial. Falei para vocês.